Olá galera, Glory Glory Man United. Eu sou o Diogo Souza e está no ar o Devilcast, podcast da MUFCBR que fala sobre o maior time do mundo, quiçá do universo, o Manchester United. Estamos de volta e antes de mais nada, vamos falar do nosso parceiro, a FUT Fanatics. Na FUT Fanatics, você encontra a maior variedade de produtos oficiais do Manchester United. Tem uniformes, bonés, jaqueta, bolsa, uniforme de treino e muito mais. FUT Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Comigo hoje no podcast, primeiramente, nosso chefia, Anderson dos Santos. E aí, Anderson, tudo bom? Olá, Diogo. Olá a todos. Tudo bom, cara? Essa é a 10ª edição, a quarta edição depois que a gente voltou a gravar, depois de quase 3 anos. Então, as coisas estão fluindo bem aqui no podcast. Bom demais, bom demais. Depois de, 16, não, a gente passou 2 anos no inverno, sem gravar nada. Mas também conosco aqui pela primeira vez no podcast, Amanda Marinho. Tudo bem, Amanda? Diga pra nós, quem é você na fila do pão? Pois é, quem sou eu? Meu nome é Amanda Marinho, como vocês já falaram. Boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast do maior time do universo. Eu sou jornalista, trabalho no jornalismo esportivo e às vezes faço uns podcasts também, mas sobre futebol feminino. Eu falo muito sobre futebol feminino, sofro bastante, então já não bastava sofrer aí com o Manchester United durante muito tempo, né? Eu também tenho que sofrer com o futebol feminino. Realmente o futebol é o meu karma, mas também traz alegrias. É o nosso karma, nossa paixão. A cruz é a que a gente pode carregar, né? Justamente. Ai, gente. E hoje, o que a gente vai falar hoje no programa? No nosso podcast, a gente vai falar da efetivação do Solskjaer, dos últimos jogos e também do próximo jogo que o United vai enfrentar, que é o primeiro jogo das quartas de final da Champions League. E para falar, vamos começar falando da efetivação do Solskjaer. Solskjaer que vem aí com 21 jogos, 15 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 42 gols marcados e 20 sofridos, com aproveitamento aí de 74,60%. Anderson, foi mais que merecido, não foi? Foi, só uma correção, foram 43 gols marcados. Eu falei 42. 43. Mas assim, foi muito mais que merecido. A gente já vinha comentando isso nos outros podcasts. E seria uma loucura a não efetivação do Solskjaer, né? Não só pelos números, claro que os números são importantes, mas é válida também pelo resgate da maneira como o United joga contra as equipes grandes, pequenas, médias. A exceção é o Wolverhampton, mas isso é um assunto para mais tarde. Mas assim, muito merecido ele que voltou quer dizer, o United com ele voltou a ter jogadores da base, né? Coisa que com o Mourinho era muito complicado. Mas é muito importante, cara. Ele, principalmente porque ele conhece o United, ele viveu e conviveu muito com o Alex Ferguson, que é uma inspiração para ele, que o United depois da saída do Ferguson sofreu muito e agora parece que está voltando aos trilhos. Então essa efetivação dele é boa para o United e boa para todo mundo, né? Porque o United voltou a ser o que era, ou pelo menos está começando a voltar a ser o que era. E Amanda, tendo a efetivação do Solskjaer, o que você acha que pode mudar de agora até o final da temporada? Questão de planejamento, questão do que o Manchester United pode seguir daqui para frente com a efetivação do norueguês. Acho que no campeonato inglês, né, o principal foco é conseguir um lugar ali entre os 4, conseguir um lugar na Liga dos Campeões. Não vai ser fácil, porque você tem o Chelsea, você tem o Arsenal, tá o pessoal tá muito disputado. Acho que o Tottenham vai conseguir pegar esse terceiro lugar, então acho que a briga é pelo 4º lugar mesmo. Não vejo o United com tanta força assim de conseguir, porque o time tem oscilado. Depois desse começo muito bom do Solskjaer, eu vejo um pouco de oscilação no time nesses últimos
depois do jogo contra o PSG, né, nesses últimos resultados, principalmente contra o Wolverhampton, às vezes um time meio, o United, um time meio que irreconhecível do que a gente estava vendo nos últimos jogos. Mas na Liga dos Campeões, o que vier a partir de agora é lucro, porque depois daquele jogo contra o PSG, sinceramente, eu fiquei assistindo aqui sozinha e quando teve aquele pênalti pro Rashford bater, eu pensei, meu Deus, eu não vou nem assistir, eu vou ali pro corredor do apartamento e o que acontecer, aconteceu. Mas passamos e agora acho que a principal briga do Manchester nesse resto de temporada é conquistar a vaga para a Liga dos Campeões do ano que vem, da próxima temporada, ano que vem não, né? Mas o que vier na Liga dos Campeões esse ano é lucro ainda. E você falou uma bem coisa realista, né? Porque claro que como torcedora, eu gostaria que o time vencesse o Barcelona, chegasse, fosse campeão, mas também não vou ficar aqui viajando, né? Tem que ser realista, pé no chão. Não, e você falou uma coisa certa, da questão de a gente lutar pelo quarto lugar. Para um time que até 3 meses atrás o técnico dizia que ia ser um milagre chegar entre os 4 primeiros. Tá ótimo, a gente tá ali na briga ponto a ponto. E hoje o Everton, né, a gente está gravando no domingo, o Everton fez o favor de vencer o Arsenal em casa, então, obrigada ao Everton. Agora continuar secando aí e fazer o nosso papel, vencer os jogos e conquistar aí 4, quem sabe um 3º lugar, vai que o Tottenham dá uma escorregada. Justamente, e assim, outra coisa que você falou também é a questão de que a gente vai entrar nos jogos aqui, a gente tem... Após a efetivação do Ferguson, desculpa. Após a efetivação do Solskjaer. Acho que pode ser uma espécie de novo Ferguson, hein? Vamos aguardar. Eu já liguei o modo empolgou um dia. Eu tenho desligado gradativamente. Eu tenho voltado ao normal. Mas... Eu tenho a filosofia de vida que é esperar o mínimo possível e ser surpreendido. Então... Para mim, tudo que está acontecendo no United, depois de David Moyes, Louis van Gaal, Mourinho, agora com o Solskjaer, eu tô vivendo estado de graça. Nossa, quem não? Quem não? Mas a gente pega... Vamos pegar um pouquinho atrás e pegar esses últimos 3 jogos. O Wolves, que a gente perdeu de 2-1 nos 2 jogos, um pela Copa da Inglaterra e um pela Premier League, e um jogo que a gente ganhou do Watford após... a efetivação do Solskjaer. Mas a gente pode pegar uma mudança do United mesmo após o jogo contra o PSG. Depois do jogo contra o PSG parece que mudou a forma do Manchester United jogar. Alguns jogadores que jogavam muito bem, principalmente o Pogba, caiu muito de rendimento e eu queria que vocês falassem, pode começar pelo Anderson, a que se deve isso? A que tem acontecido com o United ter regredido um pouco, não demais, não voltado a ser o que era com o Mourinho, mas não ter jogado aquilo que a gente esperava que estivesse jogando após o jogo do PSG, por exemplo. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que muita gente vai discordar, mas eu acho que o grande culpado é o Lingard, né? Porque o United sem o Lingard conseguiu vencer o PSG, então o grande culpado é o Lingard. Eu vou ligar a sirene aqui. Não, mas agora falando sério. O jogo contra o PSG, o United foi com uma proposta de jogo, como a gente tinha falado antes, que era jogar no erro do adversário. E aí, quando o United voltou para jogar as competições da Inglaterra, caiu muito. O jogo contra o Arsenal, a equipe simplesmente não conseguia avançar, não conseguia furar o bloqueio do Arsenal, que estava marcando muito bem. E estava jogando também muito bem. E aí, quando a gente foi contra um resultado que eu até falei no último podcast que era normal, né? Pela United, o Arsenal é uma equipe grande, então perder para o Arsenal, que está se recuperando, que está brigando por vaga na Champions League, não era um resultado, como é que eu posso dizer, anormal. Pelo contrário, é um resultado... Não era absurdo. Não era absurdo. Mas a partida contra o Wolverhampton, as duas, na verdade, foram muito estranhas. A primeira, o United
tentou de todos os jeitos e não conseguia, e aí voltou a ter o problema que estava tendo contra o Arsenal, que era quando começava a sair do meio de campo para o ataque, tinha um grande problema de movimentação, e aí o Wolverhampton marcando muito, e depois começou a trocar passes, deixou a equipe do United meio que perdida, né? Não sei se também se foi por conta das ausências de alguns jogadores. Também a escolha do Solskjaer em alguns momentos de não colocar a equipe que ele vinha colocando, até para poder testar, até para poder mudar um pouco o esquema e ter mais opções. A primeira partida contra o Wolverhampton dominou o United, tenho que falar, o United sofreu muito, não tava jogando, na verdade, como se fosse equipe pequena, como se o Wolverhampton fosse equipe grande, não estou dizendo que o Wolverhampton seja uma equipe pequena, mas o Wolverhampton acaba de vir da segunda divisão. Isso. Então, assim, o United sofreu bastante. Eu acho que foi a partida desde a chegada do Solskjaer que o United mais sofreu. E aí foi jogar contra o Watford, que para mim foi um resultado mentiroso, cara. O United só teve os momentos dos gols. Claro que isso é importante, soube aproveitar as duas melhores oportunidades. O United foi lá, aproveitou, mas fez uma partida muito fraca, extremamente fraca, na verdade. E aí o último jogo contra o Wolverhampton, primeiro tempo o United jogou muito bem, até o momento do gol do empate do Wolverhampton. O United estava dominando a partida, teve umas 2 ou 3 oportunidades. Teve uma com o Lingard que cabeceou e o Rui Patrício fez uma defesa incrível. E como o Solskjaer falou, o Rui Patrício foi muito importante para esse resultado. Só que no segundo tempo o United simplesmente abdicou de jogar futebol. Ficou vendo o Wolverhampton implantar o futebol que ele está vindo apresentando. E aí repetiu o que aconteceu na partida pela FA Cup, né? Que o United recuou e o Wolverhampton começou a trocar passes e a ter mais poder de jogo, e depois da expulsão do Young foi que as coisas complicaram ainda mais. E aí, sem contar que a zaga do United falhou, né, no primeiro tempo com a saída errada do Fred, e aí o Wolverhampton conseguiu um empate. Depois, no segundo tempo, um gol contra, e quase que o Smalling fez um segundo gol contra, e aí complicou, cara. Mas eu não sei dizer bem o que é, não sei se são as ausências, se são não, né? Na verdade, se é a tentativa do Solskjaer em mudar o esquema até para não ficar aquela coisa pragmática, mas eu não sei explicar muito bem. Eu só sei que o United, das 3 partidas que fez, jogou meio tempo só, que foi a última partida contra o Wolverhampton, mas as outras foram péssimas de assistir, né? O United com um péssimo futebol. Então não sei muito bem dizer o que é. Não sei se são lesões, enfim. Mas pode ser questão de karma. Espero que contra o Barcelona a história seja um pouco diferente. Amanda, eu queria te perguntar, o Pogba voltou daquele jogo do PSG que ele estava na arquibancada? O que aconteceu? Por exemplo, no último jogo eu não ouvi o nome dele. O que aconteceu com o Pogba? Ele ainda tá na resenha com o Evra, né? Não sei. Tô resenhando. Aquela resenha foi boa. Foi. Enquanto o Anderson falava, eu tava aqui pensando, né? Tentando identificar, assim, tudo o que eu penso que tem de errado com o Manchester United e que o Solskjaer e a comissão técnica, a diretoria vão ter que resolver para a temporada que vem. O Pogba, para mim, é um dos problemas, talvez não um problema-chave, mas algo que precisa ser resolvido porque meio que contamina os outros. Eu não estou falando que é tipo o que o Mourinho falava do Pogba, mas a gente sempre achou que o Pogba, e ele, em certos momentos da temporada, ele foi esse cara, tipo, esse playmaker, esse cara que fazia acontecer mesmo, mas ele não tem uma regularidade. Ele faz ótimos jogos e, de repente, ele some, como se ele não se importasse muito com o que está acontecendo ali com o time, jogasse pro gasto. Então, se ele fosse um Pogba assim constante e que você confiasse nele para poder entregar todo o jogo,
beleza, mas a gente não consegue esperar o que vai acontecer com o Pogba hoje. Será que ele vai estar com sono? Será que ele vai estar ligado? Como que vai ser esse jogo dele? Outros pontos do Manchester que eu acho que precisam melhorar. Isso é todo mundo sabe, né? Que é a zaga, porque, sinceramente, Phil Jones e Chris Smalling, para mim, não podem vestir a camisa do Manchester United. Eu acho que são zagueiros que estão muito abaixo do nível do Manchester United. E a lateral direita também tem que arrumar uma alternativa que não seja o Ashley Young. E a gente falando do Pogba, você tá certo que a questão da zaga e da lateral direita principalmente são questões urgentes no Manchester United. E o Pogba parece que o time só consegue engrenar se ele engrenar. Ele tá bem. Exatamente. É por isso que eu falo que ele meio que contamina os outros jogadores. Não é aquela contaminação de vestiário, é a contaminação do jogo em campo. Isso, porque eu acho que ele até deve exercer uma liderança. Quando a gente vê, você vê que ele é um cara que tá ali sempre no grupo, conversando e tal, mas quando ele não tá bem no jogo, o time todo não tá bem. Então acho que acaba que o time do Manchester United não tem um conjunto que consiga jogar tão bem sem o Pogba, a não ser naquele jogo contra o PSG, que aquilo ali foi algo fora da curva. Se o Manchester joga daquele jeito todas as partidas sem 8 jogadores titulares, aí pronto, né? Vamos copar em tudo. Mas não é assim, né? Sim. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que eu percebi no último jogo, a Amanda citou, é a questão do Fred. Eu não sei o que acontece com o Fred, parece que a bola nunca cola no pé dele. Não é o primeiro jogo que ele deixa uma bola sobrar para um contra-ataque na cara da área do Manchester United. O que será que acontece com o Fred, que veio como... Claro que foram 2 contratações essa temporada, mas ele veio com o nome, veio para ser o cara que vai ajudar a reformulação do meio de campo do United. E até agora a gente está no final da temporada e ele parece que não se acertou. E com a saída quase certa, não vou dizer certa porque não tem nada certo ainda, do Ander Herrera, ele seria o substituto do Ander Herrera, mas talvez ele não seja esse cara certo. O que vocês acham? O grande problema do Herrera, do Fred, é que assim, ele começou jogando e até estava jogando bem, tanto ele com o Andrés Pereira. E aí depois eles tiveram problemas lá com o Mourinho, foram afastados, assim, que eu falo é de não estar tendo oportunidades. E aí teve o nascimento do filho do Fred também, que acabou deixando ele um pouco meio que de lado. Quando ele joga, começa jogando bem, depois cai, enfim. É complicado, mas eu acho que o problema dele é mais a adaptação ao futebol inglês, questão de tempo também, e vai depender do adversário que o United vai enfrentar, né? Porque assim, o United foi jogar contra o Rockhampton e é um estilo de jogo que para uma equipe mediana que voltou agora da segunda divisão não era de se esperar, né? Até uma surpresa. E assim, ele, por não estar acostumado com o ritmo da Premier League também, eu creio que seja isso. Já o Herrera e o Matite, que fazem mais aquela primeiro e segundo volante, por já jogarem mais a Premier League, já conhecem um pouco mais os atalhos do campo. E é aquela coisa, né? O Fred, ele tem um estilo de jogo que é mais para sair com a bola, mais criando as jogadas, e não aquele estilo defensivo. Então, se você recuar um pouco ele vai ter esse problema até por ele ser pequeno, o porte físico e tal, alguma coisa que acaba atrapalhando. Mas eu acho que é mais essa questão de adaptação. Então, acho que quando ele se adaptar e tiver mais oportunidades, vai depender também do estilo do jogo do United, como a Amanda falou. O Pogba influencia muito no jogo, só que se o Pogba não estiver bem, a equipe também não está bem, é incrível isso, não sei o que é que acontece. E é uma coisa também que acontece com o Fred, né? Por ele estar entrando nessas partidas e o Pogba não estar tão bem, acabar refletindo, principalmente nos jogadores que dão esse apoio pro
pro francês. Então eu acho que próxima temporada o Fred vai ter uma melhora, é claro. E se o Herrera sair, espero que isso não aconteça, até porque particularmente eu sou fã do Herrera. Mas aí o United vai ter que jogar com o Fred e espero que o Fred possa jogar bem e para que ele possa corresponder, né, à altura. Então, não tem muito o que dizer porque é complicado. Ele, quando tem oportunidade, não joga tão bem, apesar que ele deu passe pro gol do McTominay na última partida. Mas ele começa a jogar bem e depois vai caindo. E isso é mais, eu acho que questão de adaptação mesmo. Eu concordo, eu acho que ele tem que se adaptar um pouco mais ao futebol inglês, à velocidade. Tava ali jogando futebol ucraniano, né? São ligas completamente diferentes, como água e vinho, mas ele agora mais pro final da temporada, o número de desarmes dele tá melhorando, ele tá melhorando ali na função. Para mim ele tem que ser ali um segundo volante, um cara que tem um pouco mais de liberdade para sair, como gosta de falar o professor Tite, pisar na área, chegar um pouco mais. Então ele não pode ficar preso ali no meio de campo. Talvez ele possa ser sim o cara da saída de bola, a bola sair por ele, sair da zaga e passar por ele, mas não o primeiro volante. Ele fazia o papel do segundo volante. Para mim, acho que o Fred pode render mais. Mas acho que na próxima temporada ele vai sair melhor. Até porque os piores jogos dele na temporada foi justamente como primeiro volante, como vocês mesmos falaram. Quando ele jogou como segundo volante, por exemplo, no jogo do PSG, que eu acho que foi o melhor jogo dele, se eu não me engano, o segundo jogo, ele joga muito bem. Pois é, porque ele é aquele, de novo, né, o Titez, ele é aquele meio campo box to box, ele fazia isso lá no Shakhtar, né? Uhum. Então ele pegava a bola, saía jogando e fazia a jogada e ia fazendo os links, né, meio que, não é igual o Jorginho do Chelsea, mas mais ou menos a mesma ideia. Só complementando o que você tinha falado em relação a ele jogar como segundo volante, eu acho que o Pogba deveria fazer aquele papel de camisa 10 ali e distribuir a bola, até porque ele tem muita habilidade para isso, e o Fred deveria ser o jogador que faz a armação entre a zaga e o primeiro volante e a distribuição para o restante das outras posições, né? Então, exato. Você falou, espero que o Fred possa jogar como segundo volante, que é a característica dele, e ele não tem muito aquela... Até porque não tem porte físico para isso, de fazer aquele primeiro volante, aquele cara que geralmente é mais durão e tal, e que defende um pouco melhor. Eu acho que esse é o grande problema, ele jogando como primeiro volante, fazendo a proteção ali da zaga, ele acaba sofrendo muito. E vocês, a gente tem falado, por exemplo, do Wolves, a gente falou que o Wolves vem da segunda divisão, mas lembrando que ele vem com investimento um pouco legal, né? Tem empresário por trás, aquela leva de jogador português que tem no Wolves é de empresário, então assim, não é um time tão pequeno assim. O Wolves na Championship era um time da Premier League jogando Championship, então o Wolves sempre esteve acima dos outros times lá na Championship e chegou tranquilo na Premier League. Por exemplo, você pensaria que o Fulham teria mais ou menos o mesmo desempenho do Wolves, né, nessa temporada, mas o Fulham foi, para mim, a grande decepção pelo investimento que teve. Mas acho que o trabalho do Wolves desde a Championship, aí conquistou acesso e só continua na Premier League. Então é coisa de um trabalho que vem na constância e no crescimento mesmo. Justamente. E agora, a gente passou pelos jogos, que esses 3 jogos, logo após a efetivação, que foi A gente precisa falar do 2-1 contra o Watford, né? Porque foi uma vitória, e como vocês mesmos falaram anteriormente, foi uma vitória com sabor de derrota, porque o time não jogou muito bem. Né, Anderson? Isso, na verdade, o United não jogou nada, né? Teve as 2 chances lá e quase que sofreu um empate no final. Foi aquela coisa, o Watford estava muito melhor na partida e o United foi lá e fez o gol. A Watford deu uma recuada. Segundo tempo, mesma coisa, pressão o tempo todo, e o United foi lá, fez um gol, o Watford recuou. E aí no final acabou fazendo o gol e
pressionou um pouquinho ali no final, mas acabou não empatando. Então foi uma partida que o United, para mim, não jogou nada. Foi uma derrota mentirosa, né? Uma derrota, como a Amanda falou, com gosto de derrota, porque não vi nada do United, daquele United que antes, né? O United com jogos contra Crystal Palace, do jogo contra o Chelsea, enfim. O United, nessas últimas 3 partidas, eu vou botar contra o Arsenal, porque contra o Arsenal, como eu tinha dito antes, é um resultado até normal. Mas essas últimas 3 partidas, o United jogou muito mal. É um péssimo futebol, a equipe não consegue sair jogando. Se a outra equipe pressionar e trocar passes, o United fica perdido, não sabe muito bem como defender ou como atacar. E aí acaba fazendo essas partidas de nível técnico muito baixo. Eu vejo o United, desde que o Solskjaer assumiu, um time que é muito intenso, principalmente ali nos primeiros 15 minutos de jogo e no primeiro tempo das partidas. Eu estava até observando aqui os placares desde que ele assumiu. O primeiro jogo dele foi contra o Cardiff, né? Acho que no dia 22 de dezembro. Isso. E o time sempre marcando nos primeiros minutos, primeiros 10 minutos, sempre que marcou no primeiro tempo, até o jogo contra o PSG, até o jogo contra o Burnley, quer dizer, que foi aquele empate. Sempre que marcou no primeiro tempo, o United tinha vencido. Só que aí depois passou esse empate contra o Burnley, o time conseguiu ainda vencer o Southampton e chegou o jogo do PSG, contra o PSG. Aí foi aquela derrota. E depois passou para a gente conseguir a virada. Então, acho que caiu um pouco a intensidade do time durante o primeiro tempo de jogo. O time não está conseguindo mais imprimir a mesma força que tinha durante aqueles 45 minutos iniciais. Acho que isso que era muito importante para os jogadores. Começar forte, construir um resultado, sair na frente do placar. Porque ter que buscar e virar é algo que esse time não está acostumado a fazer. E não estava acostumado a fazer com o Mourinho também. E vocês acham que, por exemplo, os outros times já sacaram mais ou menos a forma que o United está jogando e isso já está começando a atrapalhar o time nos jogos? Amanda, você acredita que isso pode estar atrapalhando alguma coisa assim? Os outros times, não sei, mas o Wolverhampton já aprendeu. Aprendeu o United como a palma da mão. Mas é isso, né? O time joga ali naquele 4-3-3, mais ou menos. Às vezes o Solskjaer tenta mudar um pouco o esquema tático, mas não muda muito o desenho dentro de campo. Fica entre um 4-3-3 e um 4-4-2 losango, assim, às vezes. Não dá muito a mudada, mas o Rashford sempre ali no meio, né? Às vezes ele abre mão de jogar, coloca o Lukaku para jogar na ponta e o Rashford para jogar no meio, porque é onde o Rashford tá rendendo mais. Só que não tem funcionado nas últimas partidas, e aí fica mais fácil para você marcar o Rashford, prender o Rashford ali na frente, e o time não consegue sair, não tem outra válvula de escape, não tem ninguém para imprimir uma... Porque, por exemplo, você joga a bola, solta a bola ali no Ashley Young, para ele conseguir fazer um cruzamento, que vai dar certo, vai demorar. Então, às vezes os times meio que deixam de lado alguns pontos para focar em outros do United, porque sabem que tem suas deficiências, né? Porque, na verdade, o Young não cruza, ele joga a bola na área. É diferente. Ele vai, chegou lá, tá bom, né? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Então, você tem time, cara, deixa cruzar, não vai dar em nada. E ele tem que lembrar que não tem mais o Fellaini lá. Acabou. Pois é. Saudades, viu? Saudade. Vai falar isso pro Anderson pra você ver. Não, saudade, nada de saudade. Uma coisa que a Amanda falou é que nessa coisa do Solskjaer ficar mudando o esquema, pode parecer implicância, mas não é. O Solskjaer tem uma insistência enorme com o Lingard. Se você der uma olhada, o Lingard pouco faz. Tudo bem que na última partida ele que pegou a bola lá na lateral e acabou voltando, né, tocando de volta pro Fred, que foi o lance do gol do McTominay, mas o Lingard não ajuda em nada. E você botar às vezes eu tô assistindo as partidas e eu fico pensando, meu Deus,
qual é a lógica de você pegar o Lingard, botar ele meio que de centroavante e botar o Lukaku na ponta? Não tem sentido algum. E a única bola que chegou pro Lingard, ele desperdiçou, que foi por incrível que pareça, foi um levantamento do próprio Lukaku, e aí o cabeceio do Lingard saiu muito fraco. Então, assim, tem esse problema também. Não é nem questão de implicância, mas se vocês prestarem atenção, começarem a analisar, espero que o Lingard não jogue contra o Barcelona, porque aí vai ser um jogador a menos. Mas se vocês prestarem atenção, ele não contribui em nada. Ele erra passes, ou os passes dele são para trás. Tudo bem que o último passe dele para trás serviu para alguma coisa, mas ele não chuta bem. Ele tem aquela questão de driblar para facilitar a jogada, e taticamente eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Por exemplo, no papel, nesse último jogo contra o Wolves, era um 3-5-2, mais ou menos. Eu sou uma grande entusiasta do 3-5-2. Eu amo esse esquema de jogo. Mas não dá pra você fazer um 3-5-2 com o Smalling, com o Ashley Young. Ashley Young de zagueiro. Quem pensava nisso há anos atrás, onde ele era ponta esquerda? Não dá, né? Assim, gosto muito da ideia do Diogo Dalot de ala. Muito, muito legal, ele chegando mais no ataque. Gosto dessa ideia de ter alas também. Mas você fazer um esquema de 3 zagueiros com Young e colocar o Smalling, ou então, não é o Young, não é o Smalling, mas é o Phil Jones. Esses zagueiros do United, eu tenho implicância mesmo, é implicância, eu assumo. E a questão é que se fosse com o Ferguson, o Young na zaga, daria certo. Mas não existe, não tem mais essa mágica. Ele é ele, né? E, gente, depois dessa discussão toda desses últimos jogos, agora, na próxima semana, eu acho que, se eu não me engano, pode ser o jogo... Não sei, não vou dizer o mais difícil, porque às vezes o Barcelona não é mais aquele Barcelona de 2011. Mas ainda é o Barcelona, ainda tem o Messi. Então, quarta-feira tem Manchester United e Barcelona pelas quartas de final da Champions League. Amanda, o que você acha? Olha, eu gosto muito do Barcelona, né? Eu não sou torcedora do Barcelona, porque eu torço pro Manchester United, mas sou uma entusiasta do Barcelona. Gosto do estilo de jogo. E eu acho que o único problema que o Barcelona tem no momento é a insistência de começar jogando com o Philippe Coutinho. E provavelmente é isso que vai acontecer se o Dembélé estiver machucado. Só um parênteses no meio do que você falou. Aproveitando que você citou o Philippe Coutinho. Philippe Coutinho no United, sim ou não? Ah, sim, sabe? Acho que ele tá precisando voltar pra Inglaterra. Eu queria. Ok. Não vou mentir. Fecha o parênteses. Pode continuar, por favor. Depois a gente comenta mais sobre isso. Então tá. Mas olha, o Coutinho tá triste lá em Barcelona, dá pra ver, o cara tá jogando sem alegria. Então, esse pode ser um ponto a ser explorado pelo Manchester United. O Philippe Coutinho tentar anular, porque o Messi, não dá pra anular o Messi, né? Isso aí, infelizmente, o cara... Olha que dá, o Lúcio já fez isso em 2010. E o Smalling falou que tem o segredo. Na verdade, aquela frase é dele mesmo? Eu não sei. Ai, deve ser tipo... Eu não sei se vocês já viram uma fake news, olha eu enfiando o futebol feminino aqui, porque tem uma fake news da Alex Morgan que fala que dê ao homem uma mulher que ame futebol e ele será feliz para sempre. Que isso é a maior fake news do mundo e eu preciso aproveitar o espaço de fala que estou tendo. Por favor. Pra disseminar que isso é uma mentira, que Alex Morgan nunca falou isso, gente. Então, não sei. Mas essa história do Smalling parece aquela parada quando o Santos foi jogar a final do Mundial com o Barcelona, né? Que o Pará virou pro Elano. Nossa, Elano, acho que hoje é nosso dia, hein? Aí, na sequência, o Barcelona fez 1-0 e o Elano, Pará, é nosso dia mesmo. É nosso dia, cara. Então, beleza. O Manchester United tenta anular o Philippe Coutinho, já é um cara a menos. O Dembélé vai estar fora. E pra gente é fazer um jogo seguro. A gente não pode sofrer gol dentro de casa, né? Então tem que se fechar, tem que
nesses momentos é que dá para buscar um pouco da memória do José Mourinho. Infelizmente, a gente tem que jogar com o que a gente tem. E a gente sabe que o Barcelona, pelo menos em termos de elenco, é superior ao United hoje. Sim. E pode pegar aquele exemplo, não era o Chelsea do Mourinho, mas era do Di Matteo, se eu não me engano, aquele Chelsea que foi campeão da Champions, né? Que ganhou do Barcelona, do Di Matteo. Mas a Amanda falou a palavra certa, jogar seguro. Não precisa jogar fechado, mas jogar seguro, sabendo o que vai fazer. Tentando anular ao máximo a força, como ela mesma falou, o Messi não tem como anular. O Messi é o Messi. E o Messi, o problema dele é que ele, assim, ele tem suas temporadas, né? E nessa temporada ele tá muito bem. E nessa temporada ele prometeu para os torcedores do Barcelona que entregaria a Liga dos Campeões. Então ele tá com muita vontade na Liga dos Campeões. O Barcelona já vai ser campeão espanhol. Então conquistar um doblete ou triplete seria o ápice para o Messi, né? Porque agora tá lá sem Cristiano Ronaldo para disputar com ele. Ele é o rei de tudo lá na Espanha. Tá passeando sozinho. Então, se o Manchester United consegue um resultado bom em casa, sem sofrer gols, não precisa nem marcar. Um 0-0 em casa já dá muita esperança para o jogo fora, no Camp Nou. Sim. E Anderson, o que você tem de expectativa? Como você acha que o United pode jogar? Com quem que ele pode jogar? Com quem que ele pode contar para esse jogo do Barcelona? Primeiro que eu desejei muito que o United enfrentasse o Barcelona, inclusive no meu Facebook eu coloquei que eu queria que o United enfrentasse o Barça nas quartas, o Liverpool na semi e o Manchester City na final. E pode acontecer isso. Só que é o seguinte, eu tenho um amigo que é torcedor do Barcelona e inclusive a gente estava até conversando isso, acho que foi quinta ou sexta-feira, não lembro, e ele dizendo que o Barcelona está muito bem a nível de Espanha. Isso aí é inegável. Só que o Barcelona na Champions sofreu contra o Lyon. O pessoal pode dizer, o jogo foi 5-1, mas se você pegar o jogo até o momento que estava 2-1 para o Barcelona, o jogo estava muito igual e o Lyon pressionando muito o Barcelona. E aí quando fez o terceiro gol, desmotivou o time francês, que aí teve muito problema e acabou levando mais 2 gols. Só que assim, como o Diogo falou, o Barcelona não é mais aquele Barcelona de 2011. Eu não vejo o Barcelona com esse grande bicho-papão. Ontem eu estava até escutando um podcast da PL Brasil e o Marcelo Black estava falando que lá em Barcelona o pessoal ainda tem muito daquilo da Champions do ano passado, onde o Barça foi derrotado foi eliminado pela Roma, né? Então, assim, antes a Amanda falou que o United tem um problema quando o Pogba não joga, o restante do United não joga. E o mesmo acontece com o Barcelona em relação ao Messi. Se o Messi não estiver bem, todo o conjunto do Barcelona tem problemas para jogar. Então, o pessoal fala, o Barcelona é favorito. Pode ser favorito porque vem disputando mais Champions nos últimos anos do que o United, né? Mas se você olhar bem, das últimas 5 participações, se eu não estiver enganado, do Barça, em 4 o Barcelona foi eliminado nas quartas de final. Então eu não vejo o Barcelona como esse grande bicho-papão. Creio que dá para o United passar. E tem até um dado interessante, é que o United nos últimos 4 jogos no Old Trafford contra o Barcelona não perdeu nenhum. Foram 2 vitórias e 2 empates. Inclusive um desses empates foi na temporada 2007 e 2008, acho que foi 2007 e 2008 que o United foi campeão. E aí o United empatou o jogo contra o Barcelona. A primeira partida foi no Camp Nou e a segunda foi no Old Trafford e o United ganhou e foi para a final e depois foi campeão da Champions. Então, assim, não é... Se fosse o United do Mourinho, eu estaria preocupado, né? Principalmente que não teria nem chegado nessa fase. Se chegasse, eu saberia que seria goleado. O United do Solskjaer eu já vejo diferente. Eu não vejo o Barcelona como esse grande bicho-papão. Creio que dá para o United passar. Claro que é só um achismo meu, mas assim, eu estou levando em conta os últimos jogos, estou levando em conta se o United conseguir
anular o Messi ou não deixar ele... Não precisa assim nem anular completamente, é só não dar tanta liberdade, não deixar ele ter aquele último contato ali entre a zaga e o goleiro, e o De Gea, né? E aí as coisas dificultam um pouco pro Barça, porque, querendo ou não, a única válvula de escape do Barcelona é o Messi. Então, se você conseguir anular ele, eu sei que é difícil, ele é um grande jogador, mas eu me preocuparia mais se fosse um Cristiano Ronaldo, entendeu? Não pensem que isso aqui é... eu sou defensor do Cristiano. Cristiano Ronaldo, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Nossa! Mas é aquela coisa, o Cristiano Ronaldo ele consegue fazer com que o time jogue, de fato ele não precisa estar super bem na partida, mas ele consegue motivar a equipe, já com o Messi é diferente. Então se você pegar um Barça onde você consiga anular o Messi, o Barça já não vai conseguir jogar tão bem. Então você consegue ter algumas chances. Então eu espero que o United consiga fazer isso e eu acho que o United vai conseguir passar do Barça. Não é nem pelo lado torcedor, é por momento. O Barcelona não é mais aquele Barcelona de anos atrás e tem uma grande dependência do Messi. Você vê até no Campeonato Espanhol, o Barcelona um dia desse estava perdendo e o Messi entrou, fez um gol lá de falta, acabou empatando a partida. Mas o Barça com o Messi, ou se o Messi não, o Barça com o Messi joga futebol, mas o Barça sem o Messi ou com o Messi marcado, tem uma grande dificuldade. Acho que essa é a temporada onde o Barcelona é mais dependente do Messi, né? Isso. É estranho. É porque quando o Neymar estava lá, por exemplo, naquela Champions que ganhou do PSG, né? Na maior vergonha da história do futebol. Aquilo lá foi o Neymar que ganhou aquele jogo. Sim. E o Neymar, e pra mim, depois daquilo, acho que ele não devia ter saído do Barcelona nunca. Porque aquilo ali é pra ele virar a lenda do Barcelona. Mas, bola pra frente, né? Tem gente que... Cada escolha é uma renúncia. Não dá pra defender. O cara vai pro PSG, o time que tomou de 6, né? Não. Como diria Mestre Chorão, cada escolha é uma renúncia. Só um detalhe. Temporada passada o Barça ganhou a primeira partida por 4-1, perdeu depois por 3-0. Messi não fez nenhum gol. Verdade. Inclusive não deu nenhuma assistência. Então, por mais que nessa temporada ele esteja bem, mas assim, ele é um cara que não tô dizendo que ele é pipoqueiro, tá? Mas assim, ele quando chega quando vai afunilando mais a Champions, ele vai meio que... Cara, eu não sei. Pra falar do Messi, eu fico com 2 pés assim pra trás, assim, eu não falo. Claro que ele pode chegar e destruir a partida, acabar com tudo, mas... Em duas jogadas ele decide o jogo. É isso que eu penso do Messi. Em 2 bolas. Você deu 2 espaços pro Messi, ele acaba o jogo. Acabou, não tem. Mas a gente também pode pensar o seguinte, então, nos últimos 4 jogos do Barça nas quartas de finais, o Messi não fez gol e não deu passe. Então a gente tem uma chance. Vamos apegar a esperança, vamos apegar a fé. Lá no Barcelona eles estão preocupados com o Pogba e o Lukaku. O Coutinho falou numa entrevista que são os 2 jogadores que mais preocupam o time do Barcelona. Acho que concordo também com o Coutinho. Acho que num bom dia, né, o Pogba e o Lukaku podem prejudicar o time do Barcelona e podem criar alguma coisa pro United. Agora, como que o Solskjaer pode usar Lukaku, Rashford e provavelmente, tomara, né, Martial, os 3 juntos. Se conseguir isso, acho que dá. Pode não ter o Lingard em campo, já vai dar bastante. Mas dá muito bem pra ele usar, ele botando o Martial na esquerda, o Lukaku na direita. Acho que ele já fez isso, botando o Martial na esquerda, o Lukaku na direita e o Rashford no meio. Eu começaria com o Rashford no meio pelo momento do Rashford, que é melhor, mas eu teria essa proposta de movimentação entre o Rashford e o Lukaku, também por questões de um elemento surpresa, né? Não é tão surpresa assim, porque o Lukaku no meio da área não é surpresa para ninguém, né? Sim. Mas em alguns momentos do jogo você inverter a posição desses jogadores, acho que pode
pode ser legal pro United. Mas uma das grandes vantagens do United no começo da era do Solskjaer era essa questão dessa movimentação. Tinha muita movimentação entre os atacantes. Isso até porque os três podem jogar como centroavante, né? O Marcelo no United era centroavante, o Lukaku é centroavante e o Rashford também é centroavante. Então, você pode colocar eles para jogar em qualquer posição ali no ataque até eles fazerem uma movimentação para confundir a zaga adversária. Isso pode ser um diferencial também para o United. O que mais me preocupa é a defesa. Eu não sei quem vai ser a dupla de zaga. Cara, para mim, a dupla de zaga teria que ser Bailly e Linda, Mas o Bailly joga uma vez sim, 15 não. Também é uma incógnita. Não sabe o que vai ser. Hoje já não sei mais se é tão vantagem o Bailly. Não sei. Eu adoro. Negro maravilhoso. Mas não sei mais se é vantagem. O cara nunca joga. Eu tenho que ficar dependente de Smalling e Jones até quando? Eu tenho uma opinião polêmica que tem a ver com o zagueiro, que tem a ver com o Pogba. Só falando, né, que o Pogba lá, falando que gostaria muito de jogar no Real, com o Zidane. Falei, quer ir, Pogba? Vai, só manda o Varane pra gente. Olha, se brincar, o Varane vem sem precisar mandar o Pogba, hein? Tem que vir Varane, mas algum jogador, né? Varane e Kroos. Varane tá custando aí uns 80 milhões de euros por aí. É o valor dele no Transfer Market. O Kroos eu acho que já tá com 29 anos, já não tem mais 4 anos de futebol, então não queria não. Não sei. Mas já que a gente deu essa pitada de contratações, já queria dar uma pincelada nisso também, porque vou falar primeiro das talvez saídas do United. Uma já é certa, que é a do Valência, né? E aí a Glória. Ô, Glória. Deus é fiel. Deus é mais. Mas já tem uma notícia que não é muito animadora, que é a questão do Herrera. Tá muito, muito forte a questão dele assinar um contrato com o PSG para a próxima temporada, assinar de graça. Tem também a questão do Juan Mata, que pode assinar com o Barcelona. Essa parte eu não sei se é tão prejudicial assim. Eu fico muito pelo Herrera. E tem o resto da barca, né? Marcos Rojo, Sanches, que depois de 1 ano e meio não provou que veio. E eu queria, começando pela Amanda, saber de vocês. O que vocês acham dessa talvez barca de saída? Herrera vai ser uma falta muito grande pra gente. O que você acha, Amanda? O Herrera acho que é um jogador muito subvalorizado no United. Ele faz muito e não recebe os créditos devidos. Mas ele eu acho um bom jogador. Acho que seria importante mantê-lo no elenco. Acho que ele é um cara que contagia também. Mas é difícil, né? Aí vai fechar logo com o PSG. Mas tudo bem. É difícil, não é fácil. Não é fácil, não. Mais bola pra frente. Agora o Sanches realmente não deu certo, né? Parece que não encaixou no clima, no time, com as pessoas. Então, pra carreira dele, melhor seguir a vida. A gente vende e investe dinheiro em outro jogador, mas... O problema é vender pra quem? Quem vai pagar esse salário? O salário... Isso é que é o problema, né? O salário do Sanches é muito alto pra ele não jogar. Tem a China aí, hein? Se algum time chinês quiser pagar. E paga? Não, lá na China ele é o Edson, né? O cara ganha estátua. E sobre o Juan Mata? O que você acha? Juan Mata, Barcelona, talvez aconteça? Eu não entendo porque o Barcelona faz certas contratações. Tem coisas que não fazem sentido pra mim, assim. Acho que o Mata, ele tem seus lampejos, é um jogador que seria importante com um pouco mais de consistência, mas às vezes faz algumas partidas boas pro United, mas que não, assim, no geral, acho que não causa grande impacto, não vejo. Acho que nessa última temporada tem sido mais partidas ruins do que boas. Eu me lembro de uma partida boa só deles nessa temporada. Já tá começando a inverter a balança. Então,
Agora o Barcelona realmente não entendo porque que contrataria o Juan Mata, não vejo sentido. Mas... Eu acho que é por oportunidade do mercado. Um cara que vem de graça e aceitaria ser banco no Barça, então eu acho que é mais por isso. É disputar aquela Copa do Rei lá, né, contra... Até tem mais oportunidades para ter um elenco reserva até um pouco melhor, né? Eu acho que a visão do Barça deve ser essa. E Marcos Rojo? Esse não existe. Para onde ele vai? Vai voltar para Argentina? O que fazer com o Marcos Rojo? Vai pintar aqui do Flamengo. Olha. Dá ideia. Dá ideia não. Chegar lá no Rio. Tá doido. Rapaz, é só soltar no Twitter, #FlaTT, que daqui a pouco pinta no Mengão. O negócio é feio. O Diogo falou sobre os jogadores, aí eu tenho uma lista aqui de jogadores que se eu fosse o Solskjaer, eu negociaria, né? Phil Jones, Smalling, Young, Valência, Darmian, o Rojo, cara, é porque eu gosto do Rojo. Eu não sei o porquê, mas eu gosto. Ele até fez algumas partidas boas, teve a lesão que acabou atrapalhando. 2013, 14, 15... Que a lesão dele? Não, a partida boa dele. Não, até a temporada passada, eu acho que ele tava até jogando legalzinho. Assim, não tem uma partida de destaque, né? Mas ele, acho que ele não compromete muito. É porque, assim, ele veio com o intuito mais de ser lateral, né? E aí chegou no United, foi jogar de zagueiro, mas eu acho que a posição dele mesmo é lateral. Ele seria um bom reserva pro Shaw. Acho que a esquerda estaria bem. Só precisaria de alguém para disputar a posição com o Dalot. Mas voltando à lista, seria Phil Jones, Smalling, Young, Valência, Darmian, Juan Mata, por causa da idade, vai fazer 31 anos e não está jogando como jogava antes. Mata, Lingard e Sanches. Gosto do Sanches, mas não mostrou para que veio. E aí, sobre o Mata, tem um jogador que desde o primeiro momento que eu vi jogando, eu pensei, velho, seria uma boa pro United para a posição do Mata, que seria o Rubens Neves. E aí já chegaria também para usar a camisa número 8, né? Eu acho que ele se assemelha muito com o futebol do Mata, por mais que ele seja volante. Mas ele é aquele jogador do passe, de cobrança de falta, aquele jogador que pega a bola, para e pensa assim, agora eu vou escolher onde é que eu vou mandar a bola, onde é que o jogo vai ser jogado. E essa história do Declan Rice? Isso, eu já ia entrar nessa parte de chegadas que tem Hudson Odoi, Declan Rice, Wan-Bissaka, Koulibaly, Sancho. Nossa, se assina com Koulibaly, eu vou fazer até uma promessa aqui. Não sei o que eu vou prometer, não, mas vou prometer alguma coisa. Vai ter. Eu acho que o United vai ter uma mudança. Inclusive, eu estava vendo um vídeo do Bertozzi no canal do YouTube dele, e ele falando que o United mudou a sua característica de compra, né? Porque com o Mourinho queria aqueles jogadores prontos. Eu até não concordava, ele queria pagar um absurdo pelo William, queria pagar um absurdo para os jogadores que já estavam com 28, 29 anos. E aí a United agora quer contratar jogadores mais novos, né? Quer pensar a longo prazo. Eu acho que é válido se vier esses jogadores aí, se vier Koulibaly, vai ser muito difícil fazer gol no United. Se pegar ele e o Lindelof bem, vai ser complicado fazer gol na zaga, fazer gol no United. Mas é porque o Koulibaly, ele já tem 27, né? Então, é um jogador assim, é jovem, mas também já é muito experiente. Médio prazo. Nossa, tá ótimo. Experiência aí, já tem experiência em Champions, tá tranquilo. Mas é aquele jogador também que não tá de lampejo, né? O problema é você trazer um jogador na idade dele por um valor alto, mas que o jogador não esteja tão bem. Então, você joga dinheiro fora. Claro que você vai ter que contratar um ou dois jogadores ali mais experientes,
mas se você puder dar uma renovada no elenco, contratar jogadores novos, e o Sancho um jogador que o United está querendo, é novo, então acho que vale a pena. Se for o Koulibaly, seria mais para chegar e botar ordem na zaga do United. Ele e o Lindelof, realmente, uma zaga dos sonhos. Dupla maravilhosa. Acho que no ataque tá mais ou menos resolvido, a gente só precisa daquela ponta direita, alguém para ficar no lugar para ser a sombra do Matip, que eu acho que o McTominay não é essa pessoa, e o Andrés Pereira é para jogar mais para frente. E eu acho que o grande, além da zaga, o grande lugar, a posição que necessita de alguém é na lateral direita. Como a gente mesmo falou, não dá mais pro Young ser lateral direito do United. Deu. Valência, muito obrigado. Final de temporada vai para algum lugar que eu não sei. Mas já deu, né? E é justamente por isso que eu fiquei, quando anunciaram que o Pavard tinha fechado com o Bayern de Munique, eu fiquei muito brava. Porque assim, tá, ele é novo ainda, beleza, mas o cara é campeão mundial. Tava num time de menor expressão lá na Alemanha e podia ter ido atrás. Podia. Aí que falta o tal do diretor, né, de futebol. Aquele podia cara. Podia ter ido atrás, cara. Aí tá, agora fica aí sofrendo. E tudo bem. Isso passa. Esperamos. Mas é isso, jovens. Temos um programa? Habemos. E Amanda, antes de eu terminar, eu queria te perguntar. Você tem acompanhado o time feminino do United? O que você tem achado do time feminino do United? O time feminino do United é tipo o Wolverhampton na Championship, né? É um time de Premier League jogando na segunda divisão. Só jogando para passar. Mas tá certo. A FA fez um grande investimento que é inclusive invejável, coisa que aqui no Brasil a gente devia mesmo copiar, porque depois de 2012, quando a seleção, no caso da Grã-Bretanha até, venceu a seleção brasileira nas Olimpíadas, a FA acordou e pensou, então é possível o futebol feminino aqui na Inglaterra, aqui no Reino Unido, crescer. Daí eles começaram uma série de investimentos que envolveram os clubes grandes e os outros clubes menores que já tinham investimento no futebol feminino. Eles investiram muito nisso, criaram a FAWSL, que é tipo a Premier League feminina, com alguns clubes, e foram investindo bastante. Então hoje você tem o Manchester City, que é muito forte, Liverpool, que já foi muito forte, agora deu uma caída, tem o Chelsea, o West Ham, times menores como o Millwall, o Arsenal também, grande time, muito bom. O Millwall tem um time de futebol feminino, então o investimento que os times que a gente fala aqui de camisa fazem, todo o investimento que a FA colocou no futebol feminino da Inglaterra, deu resultado num prazo de 4 ou 5 anos. E isso aqui no Brasil não existe. Então a gente fica eu fico orgulhosa por eles, mas com inveja porque aqui não existe. Triste porque aqui não existe isso. Então é isso, galera. Temos um programa. Terminamos aqui o nosso 10º Devilcast. Eu queria agradecer primeiramente a Amanda por estar aqui. Eu espero que você volte. Muito obrigado por ter participado. A gente precisa mais de participações femininas. A gente precisa muito dessa voz aqui no programa. E agradeço de antemão e espero que você volte. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Espero voltar também. Estou sempre por aí. Sempre que precisarem de uma voz feminina ou uma voz, só me chamar. Por favor, uma voz. Necessitamos. Obrigado, Amanda. Chefia, mais uma vez, muito obrigado. Mais um programa feito. Estamos aí. E voltamos em breve, né? Exatamente. Mais um programa gravado, né? A 10ª edição. Quero agradecer a Amanda pela disponibilidade e espero que ela possa aparecer. Inclusive, se quiser, tá o convite aqui aberto para participar do podcast ou então para escrever no site aí. Vai ficar a sua escolha. Se tiver tempo também, interesse. Porque a vida de jornalista é isso, né? Aí, tamanho na atividade. Combinando direitinho. Se combinar direitinho, todo mundo escreve. É assim mesmo, né? Que acontece, que é a frase.
Uma última coisa é que a gente lançou uma nova versão do site, né? Deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas tem algumas coisas que a gente ainda está ajeitando. Tem a parte lá do time feminino que está praticamente completo, já tem a parte de elenco, o calendário, as artilheiras, e aí a gente vai pegar todos os dados da parte para fazer a parte lá de estatística. E a gente precisa de você para escrever sobre o time feminino, se você quiser. Já fica o convite aqui na cara. A gente vai abrir algumas vagas no site e aí a gente vai informando pelas nossas redes sociais. No mais é isso, quero agradecer também ao Diogo por sempre estar disposto e animado para apresentar o DevilCast. Muito obrigado e muito obrigado a todos que estão ouvindo. É isso aí, galera. E lembrando sempre de seguir a gente em todas as redes sociais. É muito fácil. MUFCBR em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, onde você quiser. E o site mufcbr.com. Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo DevilCast. Um abraço. Tchau.